Hoje então eu quero mostrar para vocês como fazer o cultivo de Phalaenopsis e eu trouxe um exemplar aqui bastante interessante. É uma planta que já está dando um cake aqui embaixo, como vocês podem ver. Porém, ela está com uma situação fitossanitária bem curiosa. Como vocês podem ver nas imagens aqui, elas estão com essas manchas pretas e uma pigmentação amarela. Tem algum vetor, alguma doença que está sugando o néctar dessas folhas aqui, está sugando toda a clorofila. E o que foi que aconteceu para eu conseguir curar ela? Como vocês podem ver, essas folhas mais novas, elas já não têm isso. Então, eu recebi uns produtos da Highwell, eles me enviaram alguns produtos para eu fazer um teste e este foi um dos produtos. É um frasco com 10 ml e é um produto específico, um fungicida para uso em pequenos jardins, ou seja, até dentro de casa a gente pode utilizar. E eu fiz a diluição então de 1 ml deste produto em 1 litro da água e apliquei em várias plantas minhas, mas em especial nessa aqui porque eu queria ver o que ia acontecer. E o produto realmente funcionou, porque as manchas pararam nas folhas mais antigas e nas folhas novas isso não aconteceu. Como vocês podem ver, as folhas novas estão sadias. Mas a gente não vai cortar essas folhas velhas, certo? A planta está sadia, porém ela precisa de um vaso novo. Então a gente vai fazer o plantio desse novo vaso agora. Algumas dicas importantes que eu tenho para vocês. As Phalaenopsis que nós compramos, geralmente elas vêm em vaso transparente, mas não necessariamente a gente precisa replantar ela em um vaso transparente. Pode ser um marrom ou pode ser um preto. Essa aqui é uma que eu já fiz o replante, porém eu mantive o vaso dela mesmo. Ela tem um vegetal menor, a flor também é um pouco menor e ela já deu seu cake ali, as raízes estão aparecendo aqui. A princípio tá tudo bem com ela. Vocês viram que eu usei bastante esfagno, né? Eu vou fazer um cultivo dessa aqui agora pra vocês. Pra desenvasar, vocês vão apertando assim, olha que vai soltando as raízes. Vai apertando, e daí não machuca as raízes. Porque ela acaba colando um pouco no vaso, né? As plantas vêm para nós nesse tipo de material para diminuir custos. Mas a gente não pode mantê-la aqui, a gente precisa trocar e colocar num substrato novo. Então a gente tira esse substrato velho. Uma coisa que é importante também ter em mente sobre essa questão do vaso preto ou transparente é que o vaso transparente ele facilita a entrada de luz e as raízes não saem para fora. Isso é bom para quem vende, né? Porque eles não querem plantas com as raízes para fora, eles querem que a planta esteja com as raízes todas para dentro. Assim como neste vaso aqui que vocês podem ver. As raízes não saem para fora, elas ficam todas ali dentro. É mais fácil para transportar e tudo mais, né? Mas a gente que cultiva em casa pode ter em vaso preto. Tirei o substrato velho dela. Notem que no meio tem uma buchinha. Isso aqui foi a primeira plantinha que colocaram ali. Os primeiros vegetais estavam nisso aqui. Vocês podem tirar daí. Essas raízes escuras que vocês veem aqui, não cortem fora, porque vai sair raiz nova daqui. Acabei até machucando uma aqui. Mas não cortem nada disso. O que vocês podem cortar? Aqui eu tenho um pedaço da haste velha de uma flor que deu, eu posso cortar. Aqui eu tenho outro pedaço da haste antiga que eu também posso cortar. E aqui, ó, essa raiz eu posso cortar. Olha como ela está. Isso aqui eu posso cortar. Eu vou cortar aqui, olha. Não vou cortar lá no início, não. Aqui também tem uma bem seca, ó. Isso aqui tá morto já. Isso aqui não vai fazer diferença. E o restante eu mantenho. E eu vou fazer a mistura agora de substrato para vocês. Que eu costumo utilizar. Eu sempre coloco um pouco de casca de macadâmia. A casca de macadâmia é muito bom para o cultivo de orquídeas porque ela é muito resistente, ela não apodrece e isso facilita que não crie musgo, não crie fungos e outros tipos de insetos que podem trazer doenças para nossas orquídeas. O esfagno, gente, ele precisa estar presente porque a Phalaenopsis ela é uma orquídea
asiática, ela gosta de muita umidade, então a gente precisa pôr um pouco de esfagno junto no substrato. Eu vou deixar o substrato aqui na mesa que eu já vou usar de novo ele, esse tipo aqui, que é o esfagno. E pinos. Pinos é muito importante que vocês peguem este aqui, ou um pouquinho maior, não tem problema. Mas ele não pode ser tratado, tem que ser este pinos para cultivo de orquídeas e de plantas. Não pode ser aquele que a gente usa para pôr em cima dos vasos de plantas grandes para decorar, porque aquilo lá é tratado, precisa ser este aqui. E daí eu vou colocar um pouco aqui. Eu geralmente coloco mais pinos do que qualquer outra coisa. E daí eu vou misturar bem isso. No caso da Phalaenopsis, depende muito de onde vocês forem deixar ela. Eu tenho um orquidário que é coberto, então eu preciso manter mais umidade dentro do vaso. Não pode ser tão drenado. Então o vaso já tem os seus furos aqui embaixo, mas a gente coloca um pouco de esfagno embaixo para a Phalaenopsis segurar a umidade lá. Daí eu começo a pôr o meu substrato na mistura que eu fiz. E eu começo a replantar ela aqui. Eu coloquei um quarto, um terço mais ou menos. Eu não vou empurrar ela para dentro, tá? E eu poderia até usar um vaso maior, mas eu não vou empurrar ela para dentro para não quebrar as raízes. Isso aqui precisa, o rizoma dela, que é essa parte aqui, precisa ficar um pouco exposto também, porque ela vai acabar buscando a umidade. E daí eu começo a preencher com essa mistura que eu fiz aqui. Não se preocupem da planta ficar exposta assim para cima, tá? E outra dica importante é vocês deixarem a Phalaenopsis um pouco deitada para o lado, porque ela não pode segurar a umidade nessas cavidades, nesses espaços aqui. Se parar a umidade ali por alguns dias, a planta começa a apodrecer. Vocês podem perder uma folha ou uma planta inteira. A Phalaenopsis no habitat, como eu mostrei para vocês já no meu Instagram, Paulo Kober Orquídeas, eu mostrei em vídeos lá, ela no habitat ela cresce de cabeça para baixo nas árvores, então ela precisa ficar mais ou menos assim também nesse tipo de cultivo que a gente faz em casa para manter ela bonita. Ela chega assim para nós de pé, porque comercialmente é mais fácil de transportar, mas em casa a gente transplanta assim. Agora eu vou dar uma arrumada nela aqui. A gente pode pegar um daqueles palitinhos de madeira também para deixar ela mais reta, mais ereta para um lado, vocês me entendem? Mas não deixar ela reta para cima, ela tem que ficar tortinha mesmo. E é isso, gente. As raízes vão acabar descendo para procurar a umidade para fixar no vaso. Não precisa ficar lá dentro toda essa parte, não é bom isso, né? A planta precisa ter esse espaço do rizoma exposto aqui, porque senão apodrece se segurar muita umidade. E essa planta vai ir se recuperando agora, passado toda essa situação dessa doença, desse fungo, né? Já que as folhas novas estão com o problema resolvido graças a esse produto aqui, que é o Bravic, é um fungicida da Highwell que eu recebi para fazer um teste. Outra dica importante, então, não precisa encher de adubo. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma aplicação de NPK 20-20-20 e eu coloco sempre Ceacrop. Todas as minhas orquídeas recebem uma dose de Ceacrop a cada 3 meses, porém essa aqui, como está passando pelo estresse de ser replantada, vale a pena colocar um pouco de Ceacrop. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam então de se inscrever no canal se você chegou até aqui e de deixar o teu like no vídeo aqui embaixo. Coloca o dedinho ali e dá um like, certo? Muito obrigado e até mais.